Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim gravar então um vídeo com as leituras do mês de abril. Em abril eu não consegui gravar um vídeo na metade do mês como eu estava fazendo nos últimos meses. Foi um mês bem corrido e no fundo foi um mês que eu não li tanto. Eu li só dois livros grandes, mas só dois livros. Então, enfim, é isso. Vamos lá. Então, o primeiro livro que eu li foi o Dicionário da Escravidão e Liberdade. Os organizadores desse livro são a Lilia M. Schwartz e o Flávio Gomes, saiu pela Companhia das Letras ano passado. E, como o próprio título diz, ele é um dicionário que vai perpassar temas de escravidão e liberdade, principalmente no Brasil, mas óbvio que a gente não pode pensar a escravidão de um jeito tão fechado, né? Ele tem relações aí mundiais e vai falar também sobre essas questões e sobre essas viagens e sobre esses deslocamentos. E foi um livro que eu achei muito interessante. Ele foi, de certa forma, uma leitura que eu fiz para o meu mestrado. Quem não sabe, eu estou fazendo mestrado em estudos literários. Eu estou estudando uma escritora austríaca chamada Ida Pfeiffer. Ela foi para o Brasil em 1846 e escreveu um livro sobre isso. Com esse livro que eu estou trabalhando. Então ela vai para o Brasil numa época em que existe escravidão e ela faz alguns comentários sobre essas questões sociais, e eu queria fazer uma leitura que me desse uma compreensão melhor do que estava acontecendo para poder entender o que ela estava falando e entender de onde ela estava falando e como ela estava falando e coisas assim. Então não é um texto central para minha dissertação nem nada assim, mas é um livro que eu acho que me dá um suporte melhor para falar e entender esses temas. Tem bastante gente falando sobre esse livro. A Natasha do Redemoinhando e o Darwin do Seleção Literária estão fazendo uma leitura conjunta e discutindo capítulo a capítulo desse livro, então eu vou deixar os canais deles ali embaixo, caso alguém tenha vontade de acompanhar. E tem uma entrevista também bem legal com os organizadores no canal do Nexo, também vai estar ali embaixo, caso alguém queira dar uma olhada. Trabalho muito, muito, muito interessante. O que eles fizeram? Eles chamaram vários pesquisadores que pesquisam a questão da escravidão em viés diferentes, assuntos diferentes, momentos diferentes, e cada um escreveu um verbete, um pequeno artigo sobre esse tema. E eu achei muito interessante porque é um jeito que eles conseguiram para agregar vários temas, para falar sobre vários temas, de um jeito não tão superficial, porque cada um dos pesquisadores tem um conhecimento muito aprofundado na sua área de conhecimento. Então, ainda que os textos sejam um tanto pequenos, eu acho que dá um panorama bem interessante de tudo que estava acontecendo. E uma coisa que eles falam nesse vídeo do Nexo é como é interessante, porque a pesquisa sobre a escravidão, a pesquisa sobre esse momento no Brasil evolui muito conforme se acham documentos e se descobrem coisas. Então o que se achava e o que se acha sobre escravidão já é muito diferente, né? Assuntos, por exemplo, no A, África durante o comércio negreiro, África, números do tráfico atlântico, africanos centrais, africanos livres, africanos ocidentais, africanos orientais, alforrias, amas de leite, Amazônia escravista, associativismo negro, são alguns dos temas, então só para vocês terem uma ideia. É um livro que eu achei bem legal, assim, bem importante. É legal, assim, é difícil dizer que esse livro é legal, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, eu acho. E o que eu achei muito, muito, muito bom é que eles trazem toda uma pesquisa de imagens também, propõe uma leitura de imagens que é muito interessante, uma interpretação das imagens também de um jeito que eu achei muito, muito bom. E a capa em si já é um trabalho lindo, e aqui dentro tem um texto falando sobre o desenvolvimento da capa, o desenho, a ilustração é do Jaime Laureano, feita em 2018 exclusivamente para essa edição também, mas ela é em si um estudo e uma pesquisa e uma interpretação de tudo isso também. Eu achei um trabalho muito bonito. E é um livro que eu recomendaria bastante para quem quer saber mais sobre esse tema. E eu acho que meio que todo mundo, né? Assim, no Brasil devia saber um pouco mais sobre esse tema. E é uma coisa que a gente precisa pensar e pensar ainda e pensar mais sobre isso. Bom, depois disso eu li um livro
que eu vou resenhar para o rascunho, então eu não vou falar tanto sobre ele aqui, vocês vão poder ler o texto, eu ainda não tenho certeza quando ele vai sair, mas eu aviso vocês. O livro se chama Todo Dia, a autora é a Teresia Mora, foi traduzido do alemão para o português pelo Aldo Medeiros e publicado pela Nau Editora. A Teresia Mora é uma escritora que nasceu na Hungria, de uma minoria germânica, então ela é bilíngue desde sempre, escreveu o livro em alemão e se mudou para a Alemanha na década de 90, quando a Hungria passou ali por umas questões políticas e esse grupo minoritário não tinha tanto onde ficar, não tinha seu espaço no país mais. É um livro muito interessante, é um livro que fala muito sobre questões de migração, de ser estrangeiro, de tentar entender essas relações no mundo, que é um tema que tem me interessado bastante nos últimos tempos e que eu achei que ela elaborou de uma maneira muito legal, porque ela vai partir da vida de várias pessoas estrangeiras que estão no mesmo lugar e como eles se interconectam, como que existem essas relações, como que é a vida dessas pessoas e etc. Outra coisa que eu gostei muito do livro é uma questão do personagem. O personagem principal é um personagem que fala muitas línguas, até o fim do livro ele aprende 10 línguas, mas ao mesmo tempo ele tem uma questão de dificuldade de expressão e etc, etc. Então é muito interessante como ela constrói esse personagem que pode falar tudo, mas não pode falar nada ao mesmo tempo. Outra coisa que eu gostei muito é a construção do narrador que ela faz. É muito interessante porque ele é quase inteiro em terceira pessoa, porém em alguns momentos ela faz algumas inserções de primeira pessoa e essa primeira pessoa pode ser qualquer um dos personagens. Então causa um estranhamento, ao mesmo tempo a gente tem uma perspectiva múltipla, porque a gente tem a perspectiva de todas essas pessoas que passam por essa história. Ainda assim a gente também fica um pouco perdido, porque às vezes a gente não sabe quem é aquela primeira pessoa, a gente demora um pouco para entender e entrar no texto e ver quem é aquela primeira pessoa. Então o jeito que ela constrói isso eu achei muito interessante, uma leitura que me intrigou bastante. Está sendo até um pouco difícil de pensar nesse texto que eu vou escrever sobre esse livro, porque foi uma leitura bem densa, de um jeito bom, assim, não denso ruim. Mas é isso, gente. Esses foram os 2 livros, então, que eu li em abril. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso já tenham lido algum dos 2 textos, me avisem nos comentários. E até o próximo. Tchau, tchau.